Diretamente de Serra Negra do Norte, o correspondente Donaldo Nazário Serra traz as notícias mais relevantes, conectando você aos acontecimentos que impactam a vida de toda a população. A Casa de Cultura Popular Oswaldo Lamartine de Faria celebrou oficialmente o lançamento do livro Quatro Pés com Sete Sons, de autoria do professor, poeta, escritor e trovador Francisco Garcia de Araújo. O evento fez parte durante as festividades alusivas à padroeira de Nossa Senhora do Ó. Foi um momento marcado na história da literatura de Serra Negra do Norte. O livro Quatro Pés com Sete Sons trata-se, em sua essência, 1080 trovas, defendendo sempre a cultura nordestina por meio de trovas, versos e poesia. O professor conversou sobre a importância desse livro lançado aqui em nossa cidade. A Casa de Cultura Popular abriu as portas para o lançamento de um livro do poeta Garcia. Por que a Casa de Cultura, que tem o auditório José Lucas de Barros, esse lançamento? Primeiro, eu sou sobrinho e filho adotivo José Lucas de Barros. Isso já me encanta. E depois, porque eu sou fã da cultura. Casa de Cultura, eu escolhi aqui a convite do nosso diretor aí, o Jarbas, que é meu amigo, e estou muito honrado, muito feliz em ter voltado a Serra Negra para lançar o meu segundo livro em Serra Negra. Quatro Pés com Sete Dons. O que retrata esse livro que tem escrito nessa edição? Meu caro repórter, Donaldo, esse livro é de trovas. Então, eu posso dizer com toda segurança, que já pesquisamos através da IA, é um livro de trovas individual, com a maior quantidade de trovas da história da humanidade. Portanto, ele está sendo encaminhado para o Guinness Book, e tenho certeza que breve estará no Guinness Book, porque nunca um poeta, nem no Brasil, nem em Portugal, nem nos países lusófonos, publicaram um livro individual com tantas trovas. E alguém me pergunta, por que 1080 trovas? Porque 1080 trovas, eu fechei um ciclo de 3.700 trovas publicadas em 6 livros. Por isso 1080, mas eu poderia ter feito com 1100, 1100 e tal, que tem muitas trovas ainda. Então, assim, a gente ficou muito feliz em ver a Serra Negra, foi muito bem recebido, muito bem acolhido, presença de pessoas maravilhosas, e a gente ficou feliz com isso, Donaldo. Inclusive com a sua presença, tá? Serra Negra do Norte tem um celeiro de poetas. José Lucas de Barros, que é seu tio, você, João de Solis e tantos outros, Valdemar, Juvino, tantos outros aqui. Qual é a sensação de um livro lançado em Serra Negra do Norte pelo filho, sobrinho de José Lucas de Barros, aqui no auditório que traz o nome dele? Olha, a sensação é a melhor possível, a mais animadora e feliz que eu poderia dizer assim, porque onde tiver um fio de cabelo no meu saudoso tio, eu me sinto muito feliz, né, em poder conduzir essa bandeira que ele tanto amou, tanto defendeu, e que eu estou seguindo os passos dele, ocupando o meu espaço. Então, lugar melhor do que esse não há. Eu quero dizer a você, Donaldo, aproveitando, que esse livro eu lancei em Rafael Godeiro, lancei em Caicó, lancei em Natal, lancei em Taubaté, São Paulo. Hoje ele estaria sendo lançado em Curitiba. No entanto, não foi possível ir a Curitiba. No dia 10 de janeiro, estarei lançando esse livro em Vitória do Espírito Santo, num grande evento cultural, e recebi esse convite em nível nacional. Já confirmei presença. Então, esse é o motivo de estar aqui lançando pela segunda vez um livro de nossa autoria em Serra Negra. Eu queria agradecer pela presença aqui em Serra Negra do Norte, durante as festividades alusivas a Nossa Senhora do Ó. Eu queria que você tivesse mais alguma coisa a acrescentar, fique à vontade. Dizer que essa festa é memorável. Eu fiquei aí ouvindo a beleza da pregação aí dos vigários, e realmente eu vi muitas palavras inteligentes, muitos momentos que me sensibilizaram. E eu fico muito feliz quando estou em algum lugar que as pessoas me conhecem, que eu conheço as pessoas. E, enfim, a festa da padroeira é sempre um motivo maior, porque é a maior festa da comunidade, de todas as comunidades. E a minha presença aqui pode não ter acrescido em nada, mas eu vou sair daqui muito maior do que cheguei.
A Câmara Municipal de Vereadores retornou hoje às atividades legislativas das sessões ordinárias após o período das festividades alusivas à padroeira desta cidade. Hoje acontece a 23ª sessão ordinária, sob a presidência do vereador Jairo Flauzino, do Partido Verde. A pauta consta de projetos de lei e de requerimentos que foram protocolados na mesa diretora do Poder Legislativo serranegrense. Moradores da rua Coronel Clementino Filho, com a junção da rua de Séptimo e Rosado, vêm de público agradecer à Secretaria Municipal de Infraestrutura pela recuperação e manutenção da galeria pluvial, que encontrava-se há tempos com problemas na parte superior da referida galeria, prejudicando assim o acesso de tráfego de veículos e motos naquela localidade. A Secretaria de Infraestrutura, em tempo hábil, conseguiu assim concluir as obras em benefício da comunidade. Em Serra Negra do Norte, Donaldo Nazário Serra. Agora, fique com o editorial da notícia, uma análise precisa e reveladora dos fatos com a imparcialidade, clareza e único compromisso com a verdade. Olá, bem-vindos a mais uma análise assunto aqui conosco. Hoje a gente mergulha em Serra Negra do Norte, lá no Rio Grande do Norte. Chegou material bem interessante para a gente analisar. Mistura, sabe, a agitação de um evento cultural super importante, que aconteceu bem durante a festa da padroeira, com notícias mais do dia a dia, né? Da administração, infraestrutura da cidade. Temos uma nota bem detalhada e uns trechos de áudio também. Essa combinação é curiosa, né? Chama atenção mesmo. Porque de um lado tem a festa, a tradição religiosa, Nossa Senhora do Ó, e aí dentro disso um evento literário. E com ambição, hein? Que vai além da cidade. E do outro lado, a prefeitura, a Câmara, voltando à rotina depois da festa, coisas bem práticas. A nossa ideia aqui é tentar entender o que essa mistura toda revela, sabe? Sobre a vida, o espírito da comunidade lá em Serra Negra do Norte. Isso mesmo. Então, vamos começar pelo destaque cultural. O lançamento do livro 4 Pés com 7 Sonhos. O autor é o Francisco Garcia de Araújo. Figura interessante. Professor, poeta, escritor, trovador, múltiplas facetas. O evento foi na Casa de Cultura Popular Osvaldo Lamartine de Faria, um lugar importante lá, e foi considerado histórico para a literatura local, bem no meio da festa da padroeira. E olha que interessante, o lugar exato dentro da Casa de Cultura foi o Auditório José Lucas de Barros. Isso não parece ter sido por acaso, né? Já dá uma pista de umas camadas aí de significado pessoal, cultural, que a gente pode explorar. E o momento também, né? Sincronizado com a festa religiosa. É uma tentativa, acho, de juntar as manifestações culturais da cidade. O sagrado e o literário ali, ó, de mãos dadas. Nossa, 1080 trovas. É um número que, uau, impressiona. Talvez, antes de continuar, valha explicar rapidinho, para quem não conhece, o que é exatamente uma trova. Ótima pergunta. A trova é uma forma de poesia bem tradicional na nossa língua, né? Especialmente aqui no Brasil. É curta, geralmente são 4 versinhos de 7 sílabas poéticas, a tal redondilha maior. Tem rima, claro, e a ideia é fechar um pensamento completo ali. É quase um micropoema. É uma arte de síntese, sabe? Pegar uma ideia, um sentimento, em poucas palavras e com ritmo. Agora imagina 1080 dessas pílulas poéticas num livro só. E o foco dele, segundo o autor, é defender a cultura nordestina. 1080 pílulas de cultura nordestina. Que legal. Agora, um detalhe curioso que apareceu nas fontes. O título deu uma pequena variada. A nota escrita fala 4 pés com 7 sonhos, mas também registra 4 pés com 7 dons, que foi o que o autor falou na entrevista em áudio. E teve até uma menção a 4 pés com sedições. Essa última parece mais erro de digitação, talvez. O que você acha? Eu acho que sim. É o mais provável. Sonhos e dons combinam mais, né? Com essa coisa da arte, da criação, do talento. Sedições, que tem essa carga de rebeldia, destoam um pouco. Embora pensando bem, a defesa da cultura pode ter um lado de resistência, né?
de se afirmar contra outras influências. Mas, enfim, independente dessa pequena diferença no título, o que salta aos olhos mesmo é a quantidade. 1080 trovas. É um volume gigantesco para essa forma poética. Gigantesco é a palavra. E aí a história fica ainda mais surpreendente. O autor afirma com todas as letras que depois de pesquisar, e ele até menciona que usou inteligência artificial para isso, este seria o livro individual com mais trovas já publicado na história. É uma afirmação em tanto. Muito ousada. E ele está levando a sério. Mandou o livro para o Guinness World Records avaliar. Essa confiança dele é notável. Ele diz que tem certeza que o recorde vai ser confirmado, porque, segundo ele, nenhum outro poeta em português faz algo parecido sozinho. Brasil, Portugal, países lusófonos. Fico até pensando como a IA entrou nisso. Será que vasculhou bancos de dados de literatura do mundo todo para checar? É um uso bem moderno para validar uma arte tão tradicional, né? E o número 1080 não foi aleatório, tem uma lógica. Ele explica que é para fechar um ciclo de 3.700 trovas que ele já publicou em outros 6 livros. É como se fosse um fechamento com chave de ouro para uma fase da produção dele, quase um final épico. O que eu acho muito interessante nisso tudo é essa mistura do antigo com o novo. Sabe, a trova, essa forma popular, quase artesanal de fazer poesia, e aí vem pesquisa com IA, busca por reconhecimento mundial via Guinness. Isso diz muito, né? Sobre como um artista pode, ao mesmo tempo, honrar as raízes culturais mais profundas e usar ferramentas de hoje para levar o trabalho dele e a cultura que ele representa para mais gente. Não é só sobre a quantidade em si, mas sobre a estratégia, a visibilidade também. Essa projeção faz a gente olhar mais de perto as conexões pessoais dele. Lembra que falamos do local? O Auditório José Lucas de Barros? Então, Francisco Garcia de Araújo é sobrinho e também filho adotivo do José Lucas de Barros. Lançar o livro justamente ali, isso deve ter um significado enorme, não? Ah, sem dúvida alguma. É uma camada a mais de significado que muda tudo. Não é só um lançamento, vira uma homenagem, uma declaração de que ele pertence àquilo, de continuidade. O próprio autor usa uma imagem forte, né? Diz que se sente feliz por conduzir a bandeira que o tio defendeu. Tem um sentimento ali palpável de legado familiar, cultural, sendo honrado naquele espaço. A escolha do lugar foi claramente um ato cheio de emoção, de simbolismo. E o convite veio do diretor da Casa de Cultura, o Jarbas, o que mostra que a instituição também reconheceu essa ligação. E a forma como ele descreve o que sentiu reforça isso. Ele disse que a sensação de lançar em Serra Negra foi a melhor possível, a mais animadora e feliz. Falou que se sentiu honrado, feliz, bem recebido, acolhido pela comunidade. É aquela imagem do filho da terra voltando e sendo celebrado num lugar que tem um significado afetivo tão grande para ele. Pois é, e essa celebração em Serra Negra, apesar de especial, não foi o fim da linha. As fontes mostram que faz parte de um circuito maior, nacional, de lançamento. Ele já tinha passado por Rafael Godeiro, Caicó, Natal, Taubaté, em São Paulo. Tinha planos para Curitiba que parece não rolaram na data, mas o próximo passo seria Vitória, no Espírito Santo. Isso muda a perspectiva, né? Coloca Serra Negra não como um ponto isolado, mas como uma parada importante numa turnê cultural pelo país. Mostra que a produção cultural que nasce ali tem essa vontade, esse potencial de ecoar nacionalmente. Exatamente. Conecta a experiência que é super pessoal e local do autor, essa relação com o tio, com a cidade, com uma trajetória artística maior. Mas mesmo viajando o Brasil, fica claro que a etapa em Serra Negra teve um gostinho diferente, um peso emocional especial, como ele mesmo deixou transparecer. Falando ainda da experiência dele lá, ele também comentou sobre a festa da padroeira mesmo, o evento maior que serviu de moldura para o lançamento. Elogiou as pregações dos vigários, disse que tinham palavras inteligentes, momentos que tocaram ele profundamente. É interessante ver esse olhar, né? De um artista, um agente cultural para a dimensão religiosa da festa. Sim, mostra uma abertura, uma integração. E ele fecha a reflexão sobre a participação dele na festa com uma frase, olha, de uma humildade, uma sabedoria notáveis. Ele disse algo como, a minha presença aqui pode não ter acrescido em nada, mas eu vou sair daqui muito maior do que eu cheguei.
Isso é muito forte. Mostra essa consciência de que a interação cultural é sempre uma via de mão dupla. Ele levou a arte dele, as trovas, mas se sentiu enriquecido pela fé, pela energia, pela acolhida da comunidade. Perfeito. Então, de um lado, toda essa vibração cultural, a festa, a poesia, o recorde, as conexões familiares. Mas as fontes não param aí. Elas mostram também o outro lado da moeda, a vida administrativa, prática de Serra Negra do Norte retomando o curso. É fundamental olhar para isso para a gente ter a foto completa, né? Enquanto a cultura brilhava ali na festa, a máquina administrativa não ficou parada há muito tempo. As informações que a gente tem indicam que a Câmara Municipal de Vereadores acabou com o recesso, que tinha sido justamente por causa da festa da padroeira. Isso. Fizeram a 23ª sessão ordinária, presidida pelo vereador Jairo Flauzino, do PZ, Partido Verde, e a pauta, o de sempre, votar projetos de lei, requerimentos, enfim, o trabalho legislativo seguindo o fluxo normal depois da pausa para a festa. Essa volta quase imediata do legislativo é um sinal de normalidade institucional. As festas são importantes, marcam o calendário, a identidade local, claro, mas a gestão do dia a dia, a representação política, tem que continuar. É o ritmo da cidade se reajustando, voltando ao trabalho. E não foi só a Câmara. Tem notícia também de ação bem concreta da Prefeitura, impactando diretamente os moradores. Tem um registro de agradecimento público vindo dos moradores de 2 ruas, Coronel Clementino Filho e Décio de Rosado. E o motivo desse agradecimento é bem pé no chão. A Secretaria de Infraestrutura consertou uma galeria pluvial, aquele sistema para escoar a água da chuva, sabe? Parece que era um problema antigo, que vinha há tempos atrapalhando, dificultando a passagem de carro, de moto, porque a parte de cima da galeria estava ruim. A notícia até destaca que a obra foi feita em tempo hábil. É aquele tipo de coisa que talvez não tenha o glamour de um lançamento de livro recordista, mas que resolve um problema real, né? Melhora o acesso, afeta diretamente a qualidade de vida das pessoas ali. Exato. E o que eu acho fascinante juntando todas essas peças é justamente essa coexistência. A mesma comunidade que se junta para celebrar a padroeira com fervor, que vai lá prestigiar e se orgulhar do poeta local buscando um recorde mundial, é também a comunidade que nota e valoriza quando conserta um problema básico de infraestrutura. E mais, que vai lá e agradece publicamente por isso. Então, tentando amarrar tudo isso, o que essa combinação de notícias, o cultural grandioso e o administrativo do dia a dia, nos diz sobre Serra Negra do Norte? Que retrato que surge? Surge o retrato de uma comunidade com muitas camadas e bem dinâmica. Tem um apreço claro pela cultura, que se vê tanto na tradição religiosa quanto nesses eventos literários que buscam inovar, buscar reconhecimento, como o do Francisco Garcia de Araújo. O valor da herança cultural, dos laços de família, é muito presente, como a gente viu na escolha simbólica do lugar do lançamento. E, ao mesmo tempo, essa vida cultural intensa não está numa bolha, né? Ela convive ali, lado a lado, com a rotina cívica, administrativa, a Câmara volta a se reunir, a Prefeitura conserta a galeria e a população reconhece as duas coisas. Celebra a festa e a poesia, mas também agradece pela rua arrumada. Precisamente. O que as fontes sugerem é que, em Serra Negra do Norte, a identidade cultural, as tradições, a arte e as necessidades práticas do cotidiano não são mundos separados. Parecem bem entrelaçados. A festa da padroeira, as trovas do poeta, a sessão na Câmara, a obra na rua, tudo isso forma o tecido social da cidade. Mostra uma comunidade ativa, engajada em várias frentes, que valoriza tanto as raízes e a arte, quanto a funcionalidade, o bem-estar do dia a dia. Não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra, tudo junto. É uma visão bem rica, né? Complexa que essas fontes nos dão. E pensando
Em tudo isso, na dedicação do autor em registrar a cultura nordestina em milhares de versos, na forma como a comunidade celebra suas tradições e ao mesmo tempo responde às demandas práticas, isso me deixa pensando aqui. Uma última reflexão para fechar. Sim. Considerando essa expressão cultural tão visível, tão documentada, as trovas, a festa, o legado familiar e a resposta organizada às necessidades da cidade, fico imaginando que outras formas, talvez mais sutis, menos formais, ou que não ficam registradas assim, essa comunidade usa para viver e para passar adiante a sua identidade cultural no dia a dia. Para além da poesia publicada e das festas oficiais, como será que a cultura de Serra Negra pulsa nas conversas, nos costumes, nas pequenas trocas do cotidiano? Fica aí a pergunta para a gente pensar um pouco mais. Você acabou de acompanhar as principais notícias de Serra Negra do Norte com o correspondente Donaldo Nazário Serra, que há mais de 50 anos vem levando informação com seriedade, compromisso e credibilidade a toda a comunidade do Seridó do Rio Grande do Norte e da Paraíba.